Brasília, uma operação importantíssima da Polícia Federal prendeu 5 pessoas de planejarem um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022 e restringir o poder judiciário, inclusive com a possibilidade de assassinato de autoridades, entre elas, na época, o presidente e o vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. A Aline Beckett tem as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Aline. Bom, Colombo, a operação contra-golpe da Polícia Federal que está sendo realizada agora pela manhã tem o objetivo de desarticular essa organização criminosa acusada de planejar a tentativa de golpe de Estado vinculada também ao dia 8 de janeiro. Os investigados, como você bem disse, incluía a execução dos candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos e de ministro do STF. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava técnicas militares para poder planejar como fariam essa execução e essas ações que eles realizariam entre novembro e dezembro de 2022. Os investigados, em sua maioria, são militares com formação em forças especiais e entre os planos identificados estava a operação Punhal Verde e Amarelo, que seria executada no dia 15 de dezembro de 2022. O grupo ainda pretendia instaurar ali um gabinete institucional de gestão de crise para gerenciar essas crises que surgiriam após esses desencadeamentos das ações que eles fariam ao decorrer desse tempo. A operação da Polícia Federal conta com o cumprimento de 5 mandados de prisão preventiva. E aí eu apurei os seguintes nomes: Hélio Ferreira, Rafael Martins e Rodrigo Bezerra, que são integrantes de forças especiais e do chamado Grupos Kids Pretos. Vladimir Matos, agente da Polícia Federal, e também Mário Fernandes, general da reserva e ex-assessor da presidência de Jair Bolsonaro. Inclusive, ele é suspeito de liderar esse grupo dos Kids Pretos. Além disso, 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares. Entre as medidas estão a proibição do contato entre os investigados, a entrega dos passaportes em até 24 horas e também a suspensão do exercício das suas funções públicas. Os mandados estão ocorrendo no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amazonas e aqui no Distrito Federal, com acompanhamento do Exército Brasileiro também. Os crimes apurados agora nesta fase de investigação somam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe de Estado e também organização criminosa. A gente segue por aqui, Colombo, acompanhando essa operação da Polícia Federal e também o depoimento de Mauro Cid, que foi convocado para hoje aqui na sede da Polícia Federal também. Colombo. Ok. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu chamar a Deise Ciocaro, porque a gente está falando de um episódio gravíssimo. Era um plano engedrado por militares, um deles dentro do gabinete, trabalhando dentro do gabinete do ex-presidente da República, para matar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, e depois da instalação desse gabinete golpista, a intenção de sequestrar e matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado por integrantes desse grupo que está sendo preso hoje, Deise Ciocaro. Rafael, essa mais uma operação, né? Mas essa operação contra a golpe, ela demonstra como a gente tem vivido um ambiente, sim, de certeza, mas principalmente de extremismo político, né? A gente fala muito em polarização e muitas vezes a gente questiona se essa polarização ela vai chegar em 2026 e as respostas elas vão se autoafirmando todos os dias, né? E é impressionante também, primeiro, né, como você muito bem mencionou, o envolvimento de militares e de agentes de elite, né? Tem um ex-ajudante de secretário, um ex-assessor de um parlamentar no meio dessa história e também o detalhamento desse procedimento, o detalhamento desse golpe, né? Todo o planejamento que estava sendo feito, as investigações iniciais e o que a gente tem revela que existia um detalhamento muito preciso do que iria acontecer momento a momento, o que torna mais importante ainda
a manifestação do Mauro Cid hoje, né, a delação do Mauro Cid, a gente não sabe como que ele vai se comportar, mas provavelmente a Polícia Federal vai entrar nessa questão, né, sobre esse detalhamento e se existe alguma possibilidade de envolvimento que o Mauro Cid saiba, né. Mas isso nos alerta para esse extremismo político que a gente continua vivendo. Eu reitero uma das máximas que a gente tem quando a gente fala de política, que as massas seguem os seus líderes, né? Então, os líderes têm que começar a dar um exemplo também de pacificação, porque senão a gente vai ver isso cada vez mais recorrente. E aí, para finalizar também, é muito importante a gente ressaltar a resposta das instituições, né? A Polícia Federal agindo, o STF agindo aí para dar uma resposta efetiva e até evitar algo muito mais temeroso para a República, né? Mas o que mais me impressionou nas informações que a gente tem até agora foi esse plano detalhado para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.